Olá! Estamos aqui numa aula sobre Jung, esse grande mestre a quem eu reverencio o seu legado, seu conhecimento, sua existência para toda a humanidade. E dentre esse trabalho, me coloco aqui a serviço para que o conhecimento possa chegar a todos vocês. Então, nós vamos falar um pouquinho nessa aula sobre o processo de individuação e um pouco também sobre o herói. Então, vamos lá. Sobre a psicologia analítica, né? Ela é definitivamente uma psicologia de perspectiva evolutiva. O referencial que usa para abordar as questões psicológicas fundamenta-se na evolução da espécie humana, respeita os marcos desse desenvolvimento e percebe as ressonâncias dessa evolução disponíveis em cada novo membro da espécie. Essa psicologia do desenvolvimento considera que o inconsciente primitivo diferenciou-se gradualmente conforme a necessidade de adaptação e a criatividade no relacionamento com o mundo real. O inconsciente é a mãe criadora da consciência. A partir do inconsciente é que se desenvolve a consciência durante a infância, tal como ocorreu nas eras longínquas do primitivismo, quando o homem se tornou homem. E tal como ocorreu, ficou indelevelmente marcado na humanidade e é novamente refeito no mesmo caminho para cada novo membro. Cada novo membro vai pegar o seu bastão, seguindo adiante para a vida e levando consigo todos os elementos acumulados pela sua ancestralidade. Então, para a psicologia analítica, cada desenvolvimento individual ontogenético rememora a filogênese de toda a sua espécie. Assim como a sociedade humana desenvolveu a linguagem oral em seu alvorecer, também as nossas crianças aprendem a se comunicar oralmente em tenra idade. Replicamos no nosso desenvolvimento individual, porém muito rapidamente, o longo caminho de desenvolvimento da nossa família humana. Como vimos, o inconsciente coletivo é uma herança da espécie, impulsionando, é um sistema familiar modelando a possibilidade de desenvolvimento individual de seus novos membros. Contudo, cada novo ser terá à sua disposição essa estrutura psicológica interativa entre sistemas conscientes e inconscientes para impulsioná-lo até o ponto da sua maturidade física. Então, no ápice da vida, impõe-se mais uma escolha arquetípica, a de trilhar um caminho absolutamente próprio, seguir em frente para a vida, dentro da média ou na medida do seu caminho até ali. Neste ponto, a natureza humana pode inovar, alternar, construir, experimentar, avançar, e a decisão, a construção, não está tomada a priori, nem é fácil, nem tem modelos ou amparos. É a derradeira aventura de ser completamente humano, um encontro com o divino Criador dentro de si, um movimento ao encontro do seu nome. Aos que forem bem-sucedidos na sua realização de si mesmo, será oportunizado experimentar a sua contribuição particular ao desenvolvimento humano. A psicologia analítica acredita que a totalidade dos modelos arquetípicos, coletivos, dos processos psicológicos pessoais vividos até ali, visam amadurecer o ser para capacitá-lo para a realização dessa conquista. A este importante momento de virada, de escolha, a psicologia analítica designou de metanoia.
Já ouviram falar da renovação da águia? Ao longo percurso na busca da realização plena do existir de processos de individuação. Como vimos, as dimensões psíquicas diferenciadas a partir do inconsciente original passaram a operar relações regidas pela dinâmica energética, assim como qualquer outro fenômeno energético. A energia tem seus padrões próprios de realização, e os princípios energéticos de compensação, de equivalência, conforme já falamos, determinam o relacionamento entre os sistemas psíquicos conscientes e inconscientes. A fim de manter o equilíbrio desse dinamismo, a psique pode colocar material inconsciente numa posição de influência ou determinação em relação à consciência. Isso se dá, pois o material e a experiência psíquica do inconsciente coletivo, sendo muito mais abrangente a anterior à experiência pessoal de um indivíduo, pode lhe ser útil na solução de suas questões ou problemas de caráter psicológico, colocando-lhe algumas possibilidades que não seriam produzidas por sua racionalidade, mesmo sendo este o processo dominante da consciência. Os sonhos, as obras de arte, a produção cultural, os rituais, a sabedoria religiosa, bem como a própria produção de sintomas neuróticos, podem ser considerados instrumentos dos mais variados graus de interação entre o inconsciente e a consciência, em busca de caminhos para o desenvolvimento. Também vimos que a compreensão desses caminhos de autorregulação psíquica nos permite perceber a importância do acervo cultural e simbólico da humanidade toda para o desenvolvimento de cada pessoa em particular. Agora nós vamos ver que o motor, a direção e a meta desses fenômenos, bem como a própria existência humana, é o processo de individuação. Esse conceito possibilita o entendimento mais detalhado da interação processual entre o desenvolvimento coletivo da humanidade, com seu saldo em forma de herança arquetípica, e o desenvolvimento individual, que ganha importante autonomia sob completa responsabilidade pessoal das escolhas realizadas, justamente no cume da realização deste processo. O processo de individuação é um dos conceitos mais originais da psicologia analítica central para o entendimento do funcionamento da psique humana. Consideramos que o processo de individuação é o eixo da psicologia junguiana. O desenvolvimento do processo de individuação pode ser visualizado na imperiosa marcha permanente rumo à superação da condição anterior, que é a característica do ser humano. Assim como a humanidade evoluiu lenta e inexoravelmente, o ser nascido se torna humano por desenvolver sua tendência a crescer e evoluir, entendido aqui como a superação do estágio anterior, que seja de imobilidade, ignorância, inoperância ou enfado perceptual. O processo de individuação se expressa fundamentalmente como a busca pela mobilidade, conhecimento, habilidade, destreza, sabe? Novos estímulos, novas configurações de formas, padrões, ou seja, em outras palavras, a busca da autossuperação. O ser humano sairá através do processo de individuação, da imersão caótica, sem autopercepção, em que se encontrava para buscar experiências. Ele as registrará e aprenderá, primeiro conforme os padrões da sua espécie. Uma vez conquistada a autopercepção, o autorreconhecimento, começará a aprender também segundo as suas próprias pesquisas, a desenvoltura, a determinação. Assim, o ser humano se diferenciará da totalidade psíquica, que é o estado de indiferenciação, de onde partiu, em busca da experiência maior
de tornar-se si mesmo, de tornar-se quem ele de fato é. O conceito de individuação não representa papel de somenos na nossa psicologia. De modo geral, pode-se dizer que a individuação é o processo de constituição e particularização da essência individual, especialmente o desenvolvimento do indivíduo, segundo o ponto de vista psicológico, como essência diferenciada do todo da psicologia coletiva. A individuação te mostra o teu lugar no mundo, quem você é de fato. É, portanto, um processo de diferenciação, cujo objetivo é o desenvolvimento da personalidade individual. A necessidade de individuação é natural, enquanto o impedimento da individuação por uma normalização exclusiva ou preponderante, de acordo com padrões coletivos e expectativas, será prejudicial para a atividade vital do indivíduo, para a sua vivência pessoal. Porque nós somos individuais, a gente percebe isso, ó, nas nossas digitais, na nossa íris. Nós somos únicos. E para Jung, a meta da individuação, ou seja, tornar-se si mesmo, diferenciado da totalidade psíquica originária, é uma meta para atingir-se gradualmente em longo prazo. Por isso, a individuação é considerada um processo em curso do nascimento até a morte, e como qualquer processo, atravessa etapas, intercursos, acelerações, esvaziamentos. O que caracterizaria a saúde psíquica é a permanência sequencial, gradual, cumulativa de experiências que permitam o desenvolvimento constante de cada um ao encontro da sua própria realização. Individuação significa tornar-se o ser único que é, na medida em que, por individualidade, entendemos nossa singularidade mais íntima, última, incomparável, significando também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo. Podemos traduzir individuação como tornar-se si mesmo, realizar do si mesmo. Para atingir este desenvolvimento pleno da personalidade, Jung entendeu ser muito importante que a oposição consciência e inconsciência não se tornasse demasiadamente rivais ou desprezíveis uma para a outra. Ao contrário, explorando fortemente a concepção em que a vida psíquica é determinada pela movimentação dos contrários opostos, Jung compreendeu que a interação dos diferentes sistemas psicológicos contrapondo-se para apoiarem o processo de individuação era a condição do equilíbrio psíquico e produtividade psicológica. A energia psíquica desta interação pode seguir um movimento progressivo ou regressivo. A progressão se dá quando o ego consciente está ajustando de forma satisfatória e produtiva as exigências sociais e as inconscientes, incorporando criativamente as suas tendências e pendores. A antítese desse processo é a regressão que ocorre quando desequilíbrios energéticos, devido a causas externas ou internas, impedem o fluxo de energia para o exterior. A libido retorna para o inconsciente. Como vimos, Jung não acreditava que esse fosse um processo exclusivamente negativo, não. Porquanto a energia investida no inconsciente podia, muitas vezes, reativar núcleos ou estruturas arquetípicas que detinham conhecimento acumulado de muitas gerações, das formas alternativas possíveis para as dificuldades que o indivíduo enfrenta naquele momento exato da vida. Mas, na direção progressiva ou regressiva, a meta a ser atingida é a individuação. O processo de individuação dá-se na continuidade das experiências adaptadas e felizes, e também nos retrocessos, engasgos que fazem com que outros recursos melhores, mais eficientes, até mesmo inconscientes, sejam incorporados à percepção consciente, integrados à totalidade psíquica da pessoa humana.
Esse é o processo de individualizar-se, rico e trabalhoso. Portanto, o desenvolvimento na individualidade não pode dar-se apenas mediante as relações interpessoais do indivíduo, conforme a maioria de outras teorias psicológicas da personalidade, mas necessariamente pelo desenvolvimento e intercâmbio dos vários elementos dos diferentes sistemas psíquicos. Se, por um lado, admite a importância dos acontecimentos passados na explicação da estrutura atual da personalidade, não só na vida individual, mas na evolução da humanidade, a teoria junguiana também compreendeu, por outro lado, que a estrutura psíquica está constantemente progredindo, atraída por um centro que não lhe é, a princípio, muito claro ou compreensível. Essa compreensão é gradual, conforme o indivíduo avance no seu amadurecimento psicológico. Para cada etapa da vida, haverá um tipo de preocupação predominante e que fará sentido para o projeto total de uma existência. Assim, o egocentrismo infantil, o destemor juvenil, a determinação prudente da vida adulta constituem atitudes psicológicas diferenciadas e apropriadas em diferentes momentos da vida. Mas a meia-idade, após essa meia-idade, um novo horizonte de preocupações será mais adequado à nova etapa do desenvolvimento humano. Em qualquer destes momentos, tanto as condições causais quanto as finalistas estão atuando na marcha inexorável rumo à superação das dificuldades para estabelecer uma consciência de si mais ampla e plena de sentido. Embora a individuação seja uma tendência instintiva do individualismo a realizar plenamente as potencialidades inatas do ser, é importante não se confundi-la com esse individualismo, nem com a busca de perfeição. Não. Ao contrário, individuar-se seria o processo de completação, no sentido de aceitação dos nossos opostos e contrários, das nossas fraquezas e forças, do nosso papel e tempo no mundo. Sobretudo, a individuação busca permitir a experiência de doação de si para o mundo, um sacrifício dos interesses meramente individuais e absolutamente transitórios, como a existência individual, por uma doação, por uma compaixão para com as outras pessoas, sabe? Para com a vida, para consigo mesmo. Para Jung, esse processo de mudança do centro da personalidade, deslocando-se do ego extrovertido para o eixo que liga o ego individual ao si mesmo, que é a nossa ligação com o transcendente, tende a ocorrer na meia-idade, quando o indivíduo tem seus interesses e os objetivos da juventude substituídos por interesses mais culturais, filosóficos e espirituais. Essa transição é um acontecimento decisivo na vida do indivíduo, tanto pela sua possibilidade de crescimento e transcendência, quanto pela possibilidade de um prejuízo psíquico enorme, se a transferência não se der de forma a envolver toda a energia utilizada nos investimentos anteriores. Vários são os caminhos que levam à conscientização, mas eles obedecem às leis. Geralmente, a mudança começa com o início da segunda metade da vida. O meio da vida é um tempo de suma importância psicológica. O meio da vida é um tempo de desenvolvimento máximo, quando a pessoa ainda está operando e trabalhando com toda a sua força, todo o seu querer. Mas neste momento tem início o entardecer. Começa a segunda metade da vida. A paixão muda de aspecto, passa a ser dever. O querer transforma-se inexoravelmente em obrigação. Em vez de olhar para frente, às vezes olhamos para o passado e principia-se a prestar conta sobre a maneira pela qual a vida se desenvolveu até o momento. Procura-se encontrar motivações verdadeiras e surgem descobertas. O indivíduo consegue conhecer sua peculiaridade
por meio da consideração crítica de si mesmo, do seu destino. Mas estes conhecimentos não lhes são dados de graça. Chega-se a tais conhecimentos por abalos violentos. A integração, processo de tornar-se homem, tornar-se mulher, é preparado pelo lado da consciência, pela tomada da consciência das pretensões egoísticas. O indivíduo percebe seus motivos, procura formar uma ideia objetiva o mais completa possível da sua própria natureza. Trata-se de um ato de reflexão sobre si mesmo, da concentração daquilo que se achava disperso, cujas partes nunca foram colocadas adequadamente numa relação de reciprocidade, de confronto consigo mesmo, visando a conscientização. Uma operação consciente e voluntária do eu. Por outro lado, significa um aflorar espontâneo do si mesmo que já existia. A individuação aparece como a síntese de uma nova unidade que se compõe de partes anteriormente dispersas, também com manifestação de algo que pré-existia ao eu, e é inclusive seu pai, seu criador, sua totalidade. Com a conscientização dos conteúdos inconscientes. Nós, de certo modo, criamos o si mesmo. Neste sentido, ele é também nosso filho. Jung descreve arquetipicamente as etapas da metanoia. A crise no ápice do desenvolvimento físico, decisiva para o amadurecimento psicológico, para o rejuvenescimento do sentido da existência humana, iniciando pelo desmascaramento da persona, das máscaras, o arquétipo que impele a adoção de atitudes aceitáveis socialmente para atingir expectativas dos outros, mesmo que reprováveis. Nesses momentos, o ser vai diferenciando-se dessa máscara que usa para adaptar-se socialmente, entra em contato com as suas expressões mais íntimas. A verdade. É preciso ter coragem de desmascarar-se a si próprio, perceber a penúria de sentido para a vida que nos obriga a ir além das aparências, até o despertar da felicidade autêntica de existir. Na individuação, a persona passa a ser utilizada como um sistema de defesa, percebida como uma capa de revestimento diferenciado da realidade interior e própria do ser. Uma segunda etapa, o indivíduo deve entrar em contato, perceber sua sombra, mamba negra, arquétipo que nos impele a extirpar da nossa autoconsciência os aspectos reprováveis, miseráveis de nós mesmos. Ou seja, os seus aspectos menos cúmplices da boa imagem que tem de si. Como a sombra, aglomera complexos reprimidos, pequenas fraquezas e até forças e traços maléficos. Acaba constantemente negada como parte da pessoa. As suas manifestações são quase sempre inconscientes. O valor de reconhecê-la está na possibilidade de aclaramento da sua influência, no descobrimento de certos aspectos positivos que pode também conter, e que não teriam energia suficiente para ultrapassar as convenções mais ordinárias. As virtudes da compaixão pelos outros, o contato profundo consigo mesmo, prepara então a eclosão de uma associação consistente com o self, com si mesmo, o arquétipo central da psique coletiva. A partir dessa associação, uma estima mais sincera por si mesmo, pelas humildes possibilidades, porém reais, da sua pessoa,
dão um novo sentido à vida daquele ser humano. A partir de então, o envelhecimento não se constituirá num castigo terrível, mas no cumprir da sua caminhada. Essa posição conferirá a este envelhecimento novos desdobramentos e possibilidades, caracterizando a etapa seguinte à metanoia. Ocorrerá o contato com a anima, ou ânimos, arquétipo oposto à personalidade sexual assumida pela persona, com as figuras arquetípicas que representam a parcela da individualidade com traços característicos do sexo oposto ou da própria pessoa, que aumentará as faculdades perceptivas e a orientação interna da pessoa. O processo de individuação desenvolve um simbolismo cujos similares mais próximos devem ser procurados nas concepções folclóricas, gnósticas, alquimistas, de outra natureza mística, como no xamanismo. O processo de individuação é um fato biológico, simples ou complicado, dependendo das circunstâncias, mediante o qual todo ser vivo torna-se aquilo que está destinado a ser, desde o começo. Esse processo, naturalmente, se manifesta no homem, tanto psíquica quanto somaticamente. Do lado psíquico, ele produz, por exemplo, a bem conhecida quaternidade, cujos paralelos podem ser encontrados tanto nos manicômios, como no gnosticismo, em outros exotismos também, na alegoria cristã, essa alta frequência em que o processo de individuação aparece nos simbolismos das mitologias religiosas explica-se. Como vimos, os rituais religiosos tentam organizar a experiência íntima de significação para a vida do homem. Essa plenitude é de diversas formas diferentes, associada ao encontro ou vivência de Deus. Para tanto, o homem deve sempre seguir um percurso de aventuras que envolve coragem, determinação e bons princípios. Uma luta final, onde o seu próprio eu é mortificado. Então, o encontro glorioso com Deus, com o seu destino, mesmo que seja com a sua morte. Outro tipo de nova vida. O desenvolvimento psicológico segue pelo processo de individuação, etapas muito próximas dessas metáforas apresentadas nas religiões do mundo. Quando o comportamento do ego está de acordo com o eixo ego-si mesmo, que o leva ao processo de individuação concretizado e a bom termo. Este recebe as nutritivas energias no seu interior. O inconsciente não precisa invadir a consciência, pois naturalmente a mesma já se relaciona equilibradamente com os aspectos inconscientes da personalidade total. Quando o ego não administra tão bem o comportamento do indivíduo, não é raro a influência proporcional de um complexo ou dinamismo arquetípico para tentar a autorregulação da psique. Em casos onde a distância entre a potencialidade individual de desenvolvimento e o comportamento atual do indivíduo vai ficando muito grande, esse desequilíbrio psíquico pode levar a perturbações neuróticas. O tratamento dessas perturbações, a psicoterapia na abordagem junguiana, visa reestruturar o uso dessas forças antagônicas da psique, facilitar a simbolização do sintoma neurótico e encontrar uma forma de integrar, orientar inconsciente dentro dos marcos referenciais concretos do paciente. A única coisa que não podemos, em circunstância alguma, tolerar é a falta de significado. Tudo, até a morte, a destruição, pode ser encarado desde que tenha significado. Até em meio à abundância e à plenitude, a falta de um sentido, de um significado interior é insuportável. O processo de individuação é exatamente a busca incessante de sentido para a vida humana.
o impulsionador psicológico dessa busca por significado. Nos sonhos, nos mitos, em outras representações simbólicas, aparecem expressões dessa função transcendente que busca a integração para o desenvolvimento. Nas obras de arte, a expressão mais característica presente em várias sociedades, diversas formas diferentes deste encontro com a totalidade, é a mandala. Expressão por excelência da totalidade psíquica. Mandala, palavra sânscrita, significa círculo. Círculo mágico. Seu simbolismo inclui toda a imagem concentricamente disposta. Toda circunferência ou quadrado tem um centro, todos os arranjos radiados ou esféricos. O centro da mandala representa o núcleo central da psique, o self. O núcleo é fundamentalmente uma fonte de energia. A energia do ponto central manifesta-se na compulsão quase irresistível para levar o indivíduo a tornar-se aquilo que ele é. Do mesmo modo que todo organismo é impulsionado a assumir de forma características da sua natureza, sejam quais forem as circunstâncias. Jung notou que pacientes em processo de reestruturação podiam começar a pintar ou desenhar mandalas, ou a sonhar com as mesmas, dando prova do desenvolvimento da função de integração. O verso do Uno. O universo. Gratidão. Até a próxima aula.